Olá, bom dia a todos. Está começando agora mais uma edição do A Notícia de Frente. Hoje, sexta-feira, dia 22 de novembro. E é claro, sempre agradecendo a você pela honra da sua companhia. E aqui na bancada do A Notícia de Frente, o professor Lorenberg Alves. Bom dia, professor. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, senador Antero. Bom dia, telespectador. Bom dia, Antero. Bom dia, Lúcio. Bom dia, professor Lorenberg. Bom dia, telespectador e telespectadora. E a gente inicia o programa de hoje aqui destacando que um projeto de lei na Assembleia Legislativa quer regulamentar o uso da maconha em Mato Grosso. Tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei que visa regulamentar, controlar e fiscalizar o uso da maconha e seus derivados no Estado. A ação foi proposta pelo deputado Wilson Santos, do PSDB. De acordo com o documento, além de propor políticas públicas para minimizar os riscos do uso da droga, o projeto tem como objetivo regulamentar o uso medicinal do canabidiol para tratamento de condições médicas debilitantes e alívio de seus sintomas. O imortal, o professor Lorenberg Alves, qual a opinião sobre isso? Olha, essa é uma matéria que deveria ser discutida no Congresso Nacional, não na Assembleia Legislativa, Lúcio. Muito simples a explicação. Nós temos um comportamento muito diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, cada um dos 50 estados dos Estados Unidos pode ter uma legislação própria particular. No caso do Brasil, não. Uma lei federal cabe para todos os estados brasileiros. E essa é uma questão que ultrapassa a fronteira mato-grossense e vai mexer com todo o país. Portanto, deveria ser uma discussão dentro do Congresso Nacional. Não caberia à Assembleia Legislativa tão somente criar uma lei, Lúcio, porque daqui a pouco ela vai ser interrompida no seu processo. Porque, veja, pode alegar, por exemplo, uma série de discussões aí. Como que a Assembleia Legislativa vai discutir uma questão tão séria quanto essa? Séria e polêmica. E polêmica. E que possa levar, por exemplo, uma série de discussões. Então, eu particularmente tenho muito receio. Se o Wilson Santos fosse um parlamentar, um deputado federal, e propusesse isso no Congresso Nacional, eu olharia, analisaria de uma outra maneira, de uma outra forma. E de acordo aqui com a reportagem, antes do Antero falar, a reportagem aqui do Gazeta Digital, destaca aqui o seguinte: a lei, se aprovada, assegura que o paciente portador de condições médicas debilitantes como câncer, HIV, fibromialgia severa e esclerose múltipla poderão adquirir até 40 gramas de maconha não prensada por mês, além de plantar e colher até 6 plantas fêmeas em floração. Além do uso medicinal, aí que a polêmica aumenta de tamanho. Além do uso medicinal, o projeto visa descriminalizar o uso recreativo e individual. Antero Paes de Barros. Acho que o professor Lorenberg matou a charada. Eu acho que o Wilson está com saudades do tempo que ele foi deputado federal. O Wilson já foi deputado federal. Esse é um tema para debater no Congresso Nacional. Ele pode estar impressionado e influenciado pela situação da senadora do PSDB, a Mara Gabrilli de São Paulo, que ela é uma cadeirante e ela implora a liberação da maconha no Brasil, porque isso vai ajudar a diminuir as dores dela, entendeu? Ela acha que o canabidiol já está comprovado no que se refere a ela, que é o remédio que pode melhorar a questão da saúde dela. Então, esse é um assunto, é um debate riquíssimo, mas é um debate para ser feito lá em Brasília. Primeiro que eu não acho que, assim, a impossibilidade de Mato Grosso criar uma norma para o Brasil. Ponto 1. Ponto 2.
a não autonomia das federações brasileiras, né? Nós somos uma república federativa, mas com a hierarquia das leis federal, estadual e municipal, entendeu? Então, acho que o professor Lorenberg foi muito feliz quando avaliou que este é um assunto importante para ser debatido, mas é importante para ser debatido no Congresso Nacional. A sociedade científica se divide sobre isso. Eu conheço vários cientistas que defendem o uso e conheço vários cientistas que defendem o não uso. O doutor Ronaldo Laranjeira, por exemplo, que é um dos maiores psiquiatras do Brasil e que, portanto, trata de gente que é dependente de droga, todo psiquiatra trata disso, em várias oportunidades deu entrevista nas mais diferentes redes de televisão brasileira. E ele é uma das maiores autoridades no assunto, dizendo que ele é contra. Ele me narrou um dia, fazendo uma pequena entrevista com ele em São Paulo, ele me narrou um dia o seguinte, que ele tinha um paciente, evidente que não pode dizer quem, que dava aula de inglês, que era professor. Ele falou assim, não pense que a maconha, do jeito que ela está comercializada hoje, sem nenhum controle, claro que o que o Wilson está propondo é diferente. É para produzir determinada planta, controlada, apenas uma quantidade ínfima, para uso, né? Isso serviria para acabar com o traficante. Beleza. E para quem fosse dependente e para quem precisasse disso como remédio. Porque também está comprovada a utilização como remédio. Mas do jeito que é consumida a maconha no Brasil, me dizia o doutor Laranjeira o seguinte, falou, olha, eu tive um brilhante paciente, que foi professor de inglês, ele continua dando aula de inglês, só que hoje ele grava a aula de inglês, põe um fone no ouvido, aí ele vai soltando, ele ouve um pedaço e fala, porque foi exatamente o reiterado uso da maconha que fez com que ele perdesse inteiramente a memória. Então, eu acho assim, e como já vi muitos cientistas defendendo o seguinte, tem que liberar. Tem que liberar porque vai salvar muitas vidas. Eu vi um debate dessa Mara Gabrilli com um médico, Osmar Terra, que é ministro do Bolsonaro, e é um médico assim de posição avançada, etc e tal. O médico contra, e ela falava assim, pelo amor de Deus, não fique contra a solução para a minha vida. Quer dizer, ela completamente envolvida emocionalmente, porque aquilo resolve a vida dela, entendeu? Então, eu acho que é um debate riquíssimo esse que o Wilson está propondo. Mas o Wilson podia propor isso, não através do projeto de lei, propor audiências públicas sobre isso, contribuir com o debate, pegar as autoridades de Mato Grosso, pegar esse material aqui e oferecer, por exemplo, para Mara Gabrilli, que é do partido dele, do PSDB de São Paulo, e que defende a mesma tese. Exatamente. Se é que já não tem o mesmo projeto. Entendeu? Eu não acredito nessa autonomia federativa para em Mato Grosso autorizar o uso da maconha e Mato Grosso do Sul não autorizar. Não vai ter isso no Brasil. Como é que fica a Polícia Federal nisso? A daqui vai ser orientada para não combater e a do Mato Grosso do Sul orientada para combater. Como é que vai ficar isso? Então, são questões que não podem se decidir numa unidade da federação. E vamos aqui a um outro tema que também divide opiniões, né? O que é delação premiada. Porque o que a gente sempre ouve falar é o seguinte, fulano participou de um esquema fraudulento de corrupção, foi lá, fez uma delação e foi condenado a pagar muito pouco. Mas tem aspectos até piores do que isso. Até piores do que esse. A informação aqui é a seguinte, na operação Rêmora, empresário não paga acordo e a Procuradoria-Geral da República ameaça rescindir delação premiada. É o caso aí do empresário Alain Maluf, que teve a delação dele homologada em abril de 2018 pelo ministro Marco Aurélio Melo do Supremo e se comprometeu a devolver em dinheiro mais de R$ 2 milhões em 10 parcelas, realizando
2 pagamentos anuais, em julho e dezembro de cada ano. A PGR, no entanto, a Procuradoria-Geral da República indica que o empresário realizou apenas um pagamento até agora de 3 parcelas que deveriam ser quitadas. O valor de cada parcela é de um pouco mais aí de R$233 mil. O ministro Marco Aurélio Mello delegou à 7ª Vara Criminal aqui de Mato Grosso a responsabilidade de acompanhar o cumprimento do acordo. A Justiça Estadual irá analisar o pedido da Procuradoria-Geral da República, que já adiantou que se os pagamentos de fato não ocorreram, então os bens deixados por Alan Maluf como garantia do acordo devem ser repassados à Justiça e, em último caso, conforme o pedido da Procuradoria, o acordo poderá ser anulado. Não é o primeiro caso aqui, não é, professor? O Silval até hoje não cumpriu. Não é isso? Exatamente. O Silval Barbosa até hoje não cumpriu o pagamento em dinheiro. Poderia alguém acionar a Procuradoria-Geral da República, né? Para fazer cumprir. Por exemplo, tem um acordo de leniência, não é isso? Quando é em relação à pessoa jurídica, à empresa, né? Nesse caso aqui, a impressão que a gente tem é o seguinte, que a Justiça é que está sendo leniente com o delator, não é isso? Não, no caso aqui, eu não sei se eu entendi bem, mas assim, ele ficou de pagar algumas parcelas de R$233 mil, né? Várias parcelas, né? E pagou apenas uma, está com 2 atrasadas. Mas ele deixou, além das parcelas, além da obrigatoriedade de adimplir as parcelas, ele deixou imóveis em garantia em caso de descumprimento, cujos imóveis valem mais do que as parcelas por ele devidas. Tanto é que, assim, o juízo estadual irá analisar o pedido da PGR. Qual que é o pedido da PGR? Que se o pagamento não ocorreram, então os bens deixados por ele se transformam em bens da Justiça, para a Justiça leiloar e adimplir a prestação que ele não cumpriu. Ou, na outra hipótese, o acordo poderá ser anulado. Aí só detalhando Quer que você... dizer, mas quem vai decidir isso é a 7ª Vara Criminal de Cuiabá, porque o ministro Marco Aurélio delegou para a 7ª Vara Criminal de Cuiabá decidir isso, o que é melhor, né? E aí, só detalhando o que você acabou de colocar, Antero, o acordo que ele fez lá foi de devolver 5.500.000 aos cofres públicos. E aí, desse valor aí de 5,5 milhões, 3.300.000 foram disponibilizados por ele por meio de bens imóveis do empresário. E em dinheiro, Alan Maluf se comprometeu em pagar R$2.200.000. De qualquer forma, tem que cumprir o acordo. Não cumprindo, acaba-se o acordo, né? Acabou o acordo e vai para a cadeia. E vai. É simples assim. Mas eu acho que vai cumprir, né? Depois desse susto aqui da PGR, vai cumprir rapidinho. Vai cumprir rapidinho. Eu não sei por que a Justiça está morosa em fiscalizar o cumprimento desses acordos. Por que o Silval Barbosa não cumpre e está solto? Isso que eu queria entender. Eu só queria entender isso. E com índice muito Que é o pequeno. maior dos delatores, né? Exatamente. E que pagou uma merrequinha nessa delação dele, foi amplamente beneficiado, está tentando jogar com a sorte aí, até quando ninguém sabe, né? Porque nesses casos, né, a Justiça precisa fiscalizar, pressionar, até porque esses delatores, eles só procuraram a Justiça para delatar os crimes das quadrilhas que eles participavam por uma única razão, para não ficar na cadeia. É por isso, não é? Foi para colaborar com a Justiça. Não é para Foi para se livrar. Para ficar livre. Professor Lorenberg, seu destaque de hoje. Lúcio, e Antero e amigo telespectador,
tão logo saiu a decisão do Supremo Tribunal Federal de 6 votos contrário à prisão em segunda instância e 5 a favor da prisão em segunda instância, começaram os debates no Congresso Nacional e em quase todo o país. Tem uma jornalista, a Samantha Salem, parece que é essa a pronúncia do sobrenome, ela tem 25 anos de experiência e a maior parte desse tempo ela cobre as notícias dos poderes. Portanto, ela está muito próxima das questões do Congresso Nacional. Ela fez um artigo e publicou lá no Congresso em Foco sobre... o título é o seguinte: Congresso faz jogo de cena com segunda instância. E eu destaquei aí 2 ou 3 itens do seu artigo que pode ser complementado com uma discussão a respeito da CCJ, da Câmara Federal, que anteontem, melhor dizendo, aprovou por 50 votos contra 12 uma PEC que venha mexer ou que venha aprovar a prisão em segunda instância. Esse é o tema do meu comentário. E antes de chamar aqui o destaque do Antero, só complementando aquela informação anterior sobre delação, olha só, o juiz da 7ª Vara pede cópias de delações na Justiça Federal. O magistrado Jorge Tadeu, da 7ª Vara Criminal, comunicou à 5ª Vara da Justiça Federal em Mato Grosso para que informe em 48 horas se o juízo tem cópias das colaborações premiadas firmadas pela ex-primeira-dama Roseli Barbosa e pelo ex-chefe de gabinete de Silval Barbosa, Silvio César Correia Araújo. Jorge Tadeu complementou o pedido dele, afirmando que, se existirem cópias naquele juízo, que sejam encaminhadas e instruídas com todos os apensos e anexos que podem fazer referência à Operação Arqueiro. A audiência marcada para o dia 12 de novembro foi adiada em consequência da ausência das delações e agora foi remarcada para o próximo dia 27. Isso não tinha que ser compartilhado com a Justiça, Antero? Com as várias instâncias da Justiça? Eu não sei bem como funciona isso, né? Primeiro, assim, teve a delação? Teve, né? Sim, de Roseli Barbosa. Se teve a delação, foi na Justiça Federal, essa delação? Então, eu acho que esse pedido vai resolver o problema. Se teve a delação, ele vai encaminhar. Não tem por que não encaminhar. Quer dizer, não é para que o juiz Jorge Tadeu revele o sigilo. É para ele ter elementos para decidir sobre o fato que está lá para ele julgar, né? Então, eu acho que isso vai se resolver. Deveria, né, por uma economia de tempo, já ter encaminhado, né? Mas não encaminhou. E caberia aí uma desatenção, não do juiz, porque o Poder Judiciário não age por impulso. Quer dizer, o Poder Judiciário não pode ver o Lorenberg cometendo uma irregularidade na rua, ver o Antero cometendo uma irregularidade, e ele, Poder Judiciário, ele, juiz, falar, olha, estamos... Não. Quem faz a denúncia no sistema acusatório brasileiro é o Ministério Público. É um vacilo do Ministério Público, estadual. Não é nem do federal, não. Estadual. Porque sabendo que isso está lá na Justiça Federal, já deveria ter requerido há muito tempo. E, de posse, até porque dessa audiência aqui, dessa audiência na 7ª Vara Criminal, o Ministério Público também participa. Exatamente. Quer dizer, ele não desconhecia a realização... A necessidade de ter esses documentos. Entendeu? Então, o Ministério Público, não vejo aí falha no juiz federal da 5ª Vara. Não. A falha aí está na não requisição do Ministério Público. A Justiça é inerte, ela não age por impulso. Ela tem que ser provocada, tem que ser pedido para ela poder agir. Falar em Justiça, qual é o seu destaque de hoje, Antero? Olha, primeiro é o seguinte, tem que arrumar um lugar aí, você não estava aqui, mas Luciana Gaviria estava comandando, e eu e o professor Lorenberg fizemos um debate aqui sobre a questão de ICMS
sobre produtos de exportação. Eu estava argumentando de que agora na reforma tributária do Bolsonaro, ele estaria mandando, na reforma tributária, autorizando cobrar até 3% nos produtos de exportação. E o professor Lorenberg estava argumentando que tinha que mudar a Constituição. Eu disse que não havia localizado na Constituição, mas parece que o professor localizou. Eu acho que não só para a minha instrução, como também para que o telespectador conclua sobre um debate feito na vez passada, possa perceber realmente onde é que está localizada a questão. E depois eu li. É que o professor é tão humilde que ele, ao invés de fazer isso no programa de ontem, publicamente, falou: olha, Tero, eu pesquisei como falei que ia pesquisar e está aqui. E eu estava com a razão. Ele está com a razão, mas ele assim, olha, está aqui, e aí, eu falo, não falo? Fala, professor. Eu vou me educar e a população vai saber. Fala. Mas o meu destaque é sobre a Grampolandia. Mas acho que o professor Lorenberg podia rapidamente discorrer sobre isso aí antes de você chamar o intervalo. E o seu destaque é sobre a Grampolandia Pantaneira, com qual foco, Otero? Com foco dessas tentativas de obstrução por parte do ex-secretário de Segurança, e eu diria até o seguinte: será que não tem tentativa de obstrução do ex-governador Pedro Taques? Depois eu explico isso. Professor, então, conforme o Antero colocou aí, explica pra gente aí essa questão aí do... Complete a aula. Eu, pessoalmente, já recebi. O Antero é muito generoso, Lúcio. Mas o amigo telespectador, nós conversávamos a respeito disso, porque saiu uma matéria e falava a respeito da reforma tributária e da Lei Candir, e a questão de 3% da cobrança de ICMS a produtos de exportação. Na verdade, se revogarmos a Lei Candir, não haverá possibilidade, Lúcio, de nenhum estado brasileiro, e muito menos no Mato Grossense, de cobrar impostos ou ICMS a produtos que vai para exportação, porque não é a Lei Candir que proíbe. A Lei Candir é apenas uma compensação aos estados produtores e exportadores. Quem proíbe é a Constituição Federal, no seu artigo 155, inciso 10, a linha A. Lá está a proibição de taxar, de cobrar ICMS aos produtos de exportação. Se não mexermos na Constituição, jamais poderemos cobrar ICMS desses produtos. Então, para completar a aula, tem uma dúvida aqui, né? Pelo que o senhor falou aí, é o seguinte: só pode se cobrar o ICMS, alguma alíquota de ICMS, sem a Lei Candir, acabando a Lei Candir, se mexer na Constituição. Se mexer na Constituição. É isso? Exatamente. A pergunta é a seguinte: então é o seguinte, não precisava da Lei Candir, então? Para impedir a cobrança, não, porque ela não impede. Ela simplesmente apenas compensa, mas ela não faz nenhuma da compensação financeira aos estados. Exatamente. E não faz referência à proibição de se cobrar. Isso, onde está isso é lá na Constituição. É lá na Constituição, no artigo 155, inciso 10, a linha A. Ali que está a proibição. Se bem que na proposta do governo vai acabar ICMS, né? Vai ter ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS. Esses 5 impostos, né, vão ser substituídos por um, né? Olha, se os prefeitos e se o governador não se articularem, nós vamos tomar uma traulitada nessa reforma tributária, porque assim, já há praticamente um consenso no Congresso Nacional que a tributação tem que ser sobre o consumo. E aí, se não houver uma compensação, mas não é fazer compensação como foi feita na Lei Candir, é colocar em lei exigindo a compensação com depósito automático, porque senão o Norte, Nordeste e Centro-Oeste vão perder demais. Verdade. E o Sul Maravilha vai ganhar demais. Quem vai ganhar mais é São Paulo. Depois é o Sul Maravilha, né? Os mais ricos vão ficar mais ricos e os mais pobres, e os pobres mais pobres. É isso. E a gente vai continuar falando aqui sobre imposto, sobre ICMS.
O presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Mato Grosso, Jonas Alves, participou ontem do Jornal do Meio-Dia. E ele falou sobre o novo sistema de tributação que começa a vigorar em janeiro. Reclamou e reclamou bastante. Presidente, eu acabei de falar aqui que pode ter um impacto aí de 90%, tudo isso? Sim, tem alguns setores que vai impactar dessa forma, porque em função das margens que usa a empresa, em função dos seus custos, né? Então, em alguns setores que trabalham com margem um pouco mais elástica em função de custos, por exemplo, de shopping, que tem uma carga maior de custo de aluguéis e condomínio, então isso vai realmente impactar um pouco mais. E qual segmento aí do comércio deve ser o mais afetado por essa mudança? De um modo geral, todos estão sendo afetados, mas principalmente os setores que estão com margens mais elásticas, como, por exemplo, confecções, por exemplo. Principalmente quem está em shopping tem um impacto maior. Quer dizer, o senhor fala aí de comerciantes que têm uma margem mais elástica, ou seja, eles ganham mais com a venda do produto, é isso? Ele tem uma margem mais ampla porque ele tem custos maiores. Então, o comerciante ele coloca a sua margem em função dos custos que tem. E ele precisa ter a lucratividade, são lucratividades absurdas, mas ele precisa cobrir seus custos. Então, a gente pensa na sustentabilidade do negócio. O negócio ele tem que se sustentar, crescer, se desenvolver. E um outro argumento do governo é de que o comerciante, quando ele pagava, né, na forma atual, de pagar o imposto de forma presumida, né, na modalidade de lucro presumido, ele informava uma margem de lucro, mas na realidade ele tinha uma lucratividade muito maior do que aquela que era informada ao fisco. Essa é uma situação difícil de concordar com isso, porque quando se estabeleceu, lá atrás, com Dante de Oliveira, o garantido, ele já foi uma antecipação de impostos, né? ICMS é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, a gente paga o ICMS, agora nós vamos entrar na conta gráfica e vai ser assim, vai se pagar à medida que você comercializar o produto. Na modalidade anterior, que está vigente este ano ainda no Estado, nós pagamos antecipado. Então, houve uma negociação de carga média estabelecida com o governo para, inclusive, melhorar o caixa do governo naquela época, uma vez que estava se pagando antecipado os impostos. Então, a vida real da comercialização era diferente, até porque os custos são diferentes, mas o governo recebia antecipado. E se resolveu durante muito tempo essa questão. Acontece que burocratizou muito, entrou muitas portarias e leis que vieram atrapalhando, virou um emaranhado de legislação, criou um custo fiscal muito grande para as empresas e até a própria gestão do Estado. Então, por isso se fez essa mini reforma para simplificar e para tentar diminuir a exigência de tanta gente trabalhando numa empresa, simplesmente para cuidar do processamento e do recolhimento de ICMS. Presidente, como todo mundo sabe, o empresário repassa o custo dos impostos para o comprador. Quer dizer o seguinte, o prejuízo vai ficar no bolso do consumidor? Isso é fato, né? Então, o custo, assim como do transporte, assim como todos os outros custos que envolvem da luz, da energia, isso tudo vai para o preço. Então, faz parte da composição de preço de um produto. Você compra um produto por 100, você tem imposto, tem frete, você tem funcionários, você tem luz, tem reforma de prédio. Então, tudo isso vai para o custo do produto e é repassado ao consumidor, sim. Agora, as entidades aí que representam os comerciantes já fizeram algum estudo mais detalhado sobre o impacto de que cada segmento terá? Onde é que vai aumentar mais o preço aí em função dessa revisão aí na política tributária do Estado? De um modo geral, vai aumentar em todos, né? A gente vê, por exemplo, no eletroeletrônicos, talvez aumente aí uns 25%, 30% o valor, não do preço, é o valor da carga tributária, ou seja, o valor, se eu pagava 100, eu vou pagar 125.
Então, é aí que vai aumentar. Esse custo vai lá para o preço vai final. lá para o preço final. Vai lá para o preço final. Então, se você pegar, por exemplo, materiais de construção, estão se discutindo isso, mas já está se falando em coisa de aumento de 60%, 50%, 60%, por exemplo, baseado nas bases que estão sendo discutidas. E assim por diante. Então, todos os setores terão um aumento significativo dos custos. É uma necessidade do governo de arrecadar mais, a gente até entende e acha que dá. Mas da forma que está vindo, ela está vindo com um impacto muito grande. Agora, existe ainda alguma possibilidade do governo rever esses percentuais aí dessas alíquotas que foram aprovadas pelos deputados? Então, eu acho que a legislação é difícil da gente mudar. Veja o trabalho que deu para se fazer que estava ali. Nós estivemos diretamente envolvidos nisso durante todo o tempo, trabalhando para que saísse essa legislação de uma forma que fosse mais amena. Não foi possível, porque existe um anseio do governo realmente de arrecadar mais. Quando vai ter aí uma solução final para isso que os empresários estão reivindicando? A Cefaz está fazendo os estudos, ela faz cruzamento de informações, faz cálculos de medianas para discutir, para definir essa carga média, inclusive está estabelecido em lei. Então, estão seguindo o rito da lei para definir esses MVA, que vai a base onde se aplica que a carga a margem do valor agregado. Isso, onde se aplica MVA, margem de valor agregado. É onde se aplica o percentual de imposto que está previsto em lei. Bom, um ponto aí na entrevista que me chamou a atenção foi o seguinte, quando o presidente aí das associações, aí das federações comerciais colocou, olha, tem setores aí onde a margem de lucro é mais elástica porque os custos desses segmentos são mais altos. E se a margem de lucro é elástica, ela seria uma margem irreal, é isso? Porque se o custo é mais alto, né? Se o custo é mais alto, a margem não poderia ser tão elástica. Menor, né? Deveria ser menor. Ou talvez menor. ele tenha se equivocado na formulação da frase, né? Agora, eu vejo o seguinte, na época que o Dante fez isso, talvez fosse necessário ter feito, né? O Estado não estava aparelhado para coibir a sonegação, como está hoje com a questão da internet. E hoje, assim, qual o problema para o comerciante? A gente precisa desmistificar uma coisa. O empresário não paga imposto. Quem paga imposto é povo. O empresário é fiel depositário do imposto que o povo pagou. Não prejudica em coisa nenhuma o empresário. A gente precisa tirar esse mito aí, de que, olha, estão cobrando imposto. Não, senhor. O empresário coloca no preço isso. Evidente que quem paga o imposto é a população. Mas é absolutamente normal que, assim, se a margem de lucro é maior, ele deixou de ser tributado no lucro presumido e vai ser tributado pelo lucro real. Vai pagar apenas depois que vendeu o produto. Qual é a injustiça disso? Eu comprei por 10, vendi a 17, tive 7 de lucro, e eu vou ter uma alíquota incidindo sobre os 7 de lucro. É isso. Quer dizer, eu não vejo nenhuma injustiça tributária nisso. Né? Agora, ninguém quer pagar mais imposto, né? Essa que é a grande verdade. Assim, eu declarando que eu não tinha 7, que eu tinha 2 de lucro, né? Agora, na apuração, onde eu declarava que tinha 2 de lucro, eu vou ter 7. E aí, isso é melhor para o Estado. Vamos ver como é que vai reagir as finanças do Estado, que tem feito prestação de contas mês a mês, no ano que vem. Eu acho que esse vai ser um bom exemplo, comparar janeiro do ano que vem com janeiro deste ano. E antes da gente ir aqui para o nosso primeiro intervalo comercial, uma informação importante. Ontem, Dias Toffoli suspendeu o julgamento, né? Suspendeu o julgamento lá sobre o compartilhamento de dados bancários com o Ministério Público. E a suspensão ocorreu assim que começou a esquentar no plenário do STF o questionamento
sobre a inclusão da UIF, né, que é a Unidade aí de Inteligência Financeira, o ex-COAF, no processo. O julgamento será retomado na próxima quarta-feira com o voto de Edson Fachin. No final da sessão de hoje, ele também questionou a inclusão da UIF no caso. Uma informação de ontem à tarde do site O Antagonista. Eu acompanhei pela imprensa o voto do ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu não entendi praticamente quase nada. E parece que não foi eu que fiquei perdido não, Lúcio. Muita gente achou o voto do ministro completamente confuso. E ele passou mais de 3 horas lendo o seu voto. Olha, a mim me passou muito rapidamente que ele estava meio perdido na construção da sua argumentação. Ao passo que, por exemplo, o Alexandre de Moraes, fez o seu voto, leu o seu voto com a tranquilidade que todas as pessoas que estavam assistindo, Lúcio, eu garanto que todas as pessoas, letradas ou não, entendeu o voto do ministro Alexandre de Moraes. Ao passo que do ministro presidente do Supremo Tribunal Federal não entenderam nada. E agora nós vamos ao nosso primeiro intervalo comercial e o A Notícia de Frente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o A Notícia de Frente desta sexta-feira, indo aqui direto com o professor Lorenberg Alves para os cúmplices do nosso programa. Lúcio, a lista aqui é boa, viu? É o Gil, Társila, Zé Carlos, do Renascer, Claudinho Correia, Ivonildo, Amado Franco, de Primavera do Leste, João, de Rondonópolis, Luiz, do Bairro Baú, Jader, de Várzea Grande, Marina, de Várzea Grande, Josimar Moreno, Fernanda Lobo, do Jardim Petrópolis, Dito Caldas, Marcela, Celso, Roque, do Alvorada, Helena Nascimento, do Parque Residencial Cochipó, Ângelo, do Jardim Marajoara, Ditinho, Barra do Bugres, Cida, Luciano de Oliveira e Tereza do Carmo, do Parque Residencial Cochipó. E vamos então às mensagens aí com o Antero. Ângelo do Jardim Marajoara, de Várzea Grande, manda aqui o seguinte. Bom dia. Primeiro quero parabenizar vocês pelo programa de ontem, pelo assunto sobre o transporte coletivo. E vale dizer que o professor Lorenberg Alves utiliza, não sei se sempre, o caótico transporte de Cuiabá, portanto tem conhecimento do assunto. Quando teremos uma licitação no transporte coletivo aqui em Várzea Grande? Ângelo do Jardim Marajoara. Estão cobrando a licitação de Várzea Grande. De Várzea Grande, porque lá o trânsito lá diz que o transporte coletivo lá diz que é mais caótico ainda, né? E lá não tem licitação. O professor Lorenberg continua utilizando, né? Aliás, utiliza bastante o transporte coletivo, né? Aqui assim. Bom dia. Que este seja um dia abençoado, com muita alegria e surpresas maravilhosas. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado e abençoe você também. Infelizmente não deixou aqui o nome para a gente poder retribuir. Bom dia. Antero, ali na Miguel Sutil, que nós comentamos ontem aqui, né? A questão da rotatória ali da Miguel Sutil, onde chega na Vila Militar. Ali na Miguel Sutil, a rotatória foi feita por conta do Exército, porque é o único que atravessa Miguel Sutil. Se não tivesse rotatória ali, melhoraria muito. Entrar e sair na Avenida Jardim Cuiabá fica também muito bom. Eu acho que tiraram o sinaleiro de lá e a rotatória deve ter melhorado muito. E tem uma mensagem aqui
Só mandando um abraço, muito obrigado, a gente retribui. O Wellington, do bairro Jardim Centro América. Um abraço também, Wellington. É isso, Lúcio. E vamos seguindo aqui agora. Você citou aí o nosso telespectador de Várzea Grande, cobrando transporte coletivo, não é? Por falar em Várzea Grande, o vice da prefeita Lucimar Campos diz que, falando aí sobre eleições de 2020, ele diz o seguinte: Jaime é a cabeça pensante. Eu acho que podia ir um pouco mais além, não é isso? Jaime é a cabeça mandante, não é isso? Mas aqui a notícia é a seguinte: de acordo com o Razama, a prioridade é terminar a gestão de Lucimar Campos com entregas e qualidade da administração. A prefeita tem um bom índice de aprovação pelos eleitores e ele ainda afirmou que Jaime Campos é a cabeça pensante do grupo e orientou para que não adiantem as eleições de 2020. Orientou e determinou. A frase exata é a seguinte: seu Jaime, que é a cabeça pensante do grupo, pede apenas para que a gente trabalhe em prol da administração e que não focamos em política em 2019. Nós conseguimos falar de política em março e abril de 2020, para justamente a gente não desfocar do trabalho bom que a gente está fazendo para começar uma política antecipada. Olha, eu nunca vi nada, é surreal isso aqui. Né? Tem outra frase. Mas a assim, Jaime, dá licença, eu posso dar uma opinião? Não, você não é a hora, rapaz. Você se enquadra aí. Mas tem outra frase também, nós do DEM não admitimos essa anarquia aqui. Professor? Tem outra frase também, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É isso? Não, porque o Jaime, eu não diria nem assim, o Jaime é a cabeça pensante e eu concordo que seja. Mas acho que a Lucimar hoje é a maior transferidora de votos em Várzea Grande. Tem como separar a Lucimar de Jaime Antero? Evidente que não. Não dá para separar politicamente Lucimar de Jaime. Mas a avaliação de Lucimar é a mais avaliada administração dos campos em Várzea Grande de todos os tempos. A mais bem avaliada. Bem avaliada. Ela foi melhor avaliada que o Júlio Campos e que o Jaime. É verdade. Entendeu? O Júlio teve... Beleza, o Júlio Campos foi um bom prefeito lá. O Jaime Campos foi um excelente prefeito lá. Mas a Lucimar superou a todos. Paciência, palmas para a dona Lucimar. Ela superou. Ela tem uma avaliação mais positiva. O que não deve chatear ninguém, né? Mostra apenas o acerto da candidatura da dona Lucimar. Mostra apenas o acerto de que ela não foi eleita porque era esposa de Jaime Campos. Ela foi eleita porque tinha competência para governar bem e governou bem. Tanto é que tem uma administração melhor avaliada que a do marido. E será que o resultado aí dessa avaliação, né, uma avaliação positiva da prefeita Lucimar Campos, tem alguma coisa a ver, Antero? Porque ela fala pouco, né? Muito pouco. Ela fala pouco, trabalha muito, eu acho que essas coisas são assim... Porque a gente não é acostumado, por exemplo, em relação aí a outros governantes, mas né? Você sente o impacto, né? Você sente o impacto das obras em Várzea Grande. E também um fato que dá uma avaliação mais positiva para ela é que ela herdou um caos, né? Ela substituiu Várzea Grande depois de 2 mandatos do Murilo Domingos, né? Que Deus o tem em bom lugar, Murilo, meu amigo pessoal, saudoso amigo Murilo Domingos, mas que foi assim, um gentleman, um grande deputado federal no que se refere a relacionamento, a amizade. Tanto é que ganhou 2 eleições em Várzea Grande, ganhou dos Campos, as 2, né? Mas não fez uma boa gestão. E depois veio a tragédia do Wallace Guimarães. Depois o Wallace foi substituído pelo Maninho. Aí o Éder Moraes andou por lá, dando pitaco como chefe de gabinete do Maninho. Aí teve um vereador lá que assumiu o mandato, botava revólver na cintura para ir para a Câmara, para ir para... Enfim, ela assumiu depois de tudo isso. E depois dessa anarquiada toda, é evidente que ela chegou
colocou ordem na casa, não quis os holofotes, não quis aparecer, quis só trabalhar pela cidade, é evidente que é muito justa a avaliação da gestão da dona Lucimar. Lúcio, a avaliação da dona Lucimar é tão boa que a resistência, que a rejeição da família Campos lá no bairro, no Grande Cristo Rei, diminuiu consideravelmente. A gente não pode perder de vista que quando o Murilo ganhou a segunda eleição, a reeleição, ele ganhou exatamente, um dos fatores foi a rejeição da família Campos lá no Grande Cristo Rei. Mas ela teve a habilidade também de buscar para a chapa o Azama, que é lá daquela região, que né? é de lá. É verdade. O Azama, o vice-prefeito, é de lá do Cristo Rei. E é por essa razão que ele é um dos nomes cotados, um dos favoritos. É um dos favoritos, Exatamente. mas assim, há uma interrogação em Várzea Grande. Funcionou bem você ter uma prefeita aqui de Várzea Grande com um vice tranquilo, gente boa, não criou problema, fez excelentemente bem o papel de vice. Do Azama, lá do Cristo Rei. Pergunta, funcionará bem alguém do Cristo Rei na cabeça, que é o Azama, que lá tem 25% do eleitorado, e alguém que representa aqui os 75% do eleitorado como vice, só para reflexão. Fica a pergunta no ar aí. Bom, e voltando para Cuiabá, o prefeito Emanuel Pinheiro lançou ontem a nova estação de tratamento de esgoto do Tijucal. Durante o evento, ele falou de alguns assuntos polêmicos, como a sindicância do Conselho Regional de Medicina para apurar a falta de médicos especialistas no Hospital Municipal. E ele também falou sobre o aumento salarial dele, que a Câmara de Vereadores aprovou e que ele mesmo garantiu que vai sancionar. Segundo o Conselho Regional de Medicina, o Hospital Municipal de Cuiabá não poderia estar de portas abertas, sem o que ele chama de estrutura mínima para atender a população nos serviços de urgência e emergência. Segundo o Conselho, faltam especialistas, como pediatras, ortopedistas e até anestesistas. Não teve nada disso, respeitamos o CRM, mas eles mesmos vão detectar. Foi um funcionamento normal. Nós fomos surpreendidos que 48 horas antes da entrega do HMC, em cima da hora, a empresa que foi contratada, ela desistiu do contrato, a empresa de anestesistas. Mas, imediatamente, numa ação imediata, eu determinei que anestesistas do pronto-socorro e do São Benedito cobrissem, atendessem o HMC e com isso, novos anestesistas, vai dar tempo para novos anestesistas serem contratados e talvez até outra empresa de fora. Não prejudicou o atendimento. O Conselho Regional de Medicina não descarta abrir uma sindicância no Hospital Municipal de Cuiabá para averiguar possíveis irregularidades. Nós vamos até apurar isso, mas eles alegaram que não conseguiram contratar profissionais. E ontem à noite mesmo já fomos procurados por dezenas de anestesistas. A situação já se normalizou ontem mesmo. Existe um prazo para essas novas contratações? Imediato, já está estabilizado com a cessão dos anestesistas do pronto-socorro velho para o HMC, para o pronto-socorro novo, que funciona dentro do HMC. E agora vamos ver se houver necessidade de mais anestesistas por causa do fluxo. Nós já temos vários que já se apresentaram, então só temos que ver a parte legal disso. E se precisar também, outras empresas vamos contratar. Essa semana, o assunto principal que esteve em pauta na Câmara Municipal foi a mudança no valor dos rendimentos do prefeito. O reajuste do salário do prefeito Emanuel Pinheiro ainda abre prerrogativa para aumento salarial de servidores públicos e até mesmo secretariado. A Folha já vinha com 27 mil, certo? E eu estava vendo, vai dar um impacto terrível. Não dá impacto terrível nenhum. O impacto terrível daria só 32, que eu não quis, certo? Que eu achei desaconselhável e a Câmara também achou, certo? Não precisava aumentar para agora. Mas não tem impacto, o impacto é pequeno, eu até já mandei ele levantar para mostrar para vocês. Pagamos 2 ou 3 meses sob esse impacto, que era o período que eu recebi. Então está tudo sob controle. Saímos do limite prudencial, está em 49,7%, 50% no máximo, está totalmente sob controle. Com imagens de Marcos Xavier e apoio técnico de Moisés da Costa, Sêmia Mauad para a Notícia de Frente.
Só complementando aí, Emanuel Pinheiro afirma que o sucesso da gestão dele fez Mauro Mendes mexer o corpo e topa a competição em entregas de obras. E a declaração aí do prefeito, por causa do anúncio, né, feito pelo governador Mauro Mendes, quando ele anunciou lá na inauguração do Hospital Municipal, de que o governo do estado vai retomar aí as obras do Hospital Central e do Hospital Júlio Miller. Aí Emanuel Pinheiro diz o seguinte, abre aspas, acho até que não está competindo. Se quiser, ótimo, eu topo. Quem ganha é Cuiabá. Acho que já dei o tom. Minha gestão de entregas, obras, está fazendo ele mexer o corpo e querer fazer grandes entregas. Isso é bom. Quem ganha é a população. Eu topo essa competição. Vamos aqui para frente. Pode até esquecer para trás o que já entreguei. Quero que todos ganhem tudo de bom e do melhor. Vamos à luta. Mauro Mendes, disse Emanuel Pinheiro. Olha, eu acho que uma coisa é essa gracinha política, outra coisa é coisa séria, que é o Hospital Municipal de Cuiabá. A nota do Conselho Regional de Medicina é gravíssima. A nota do Conselho Regional de Medicina diz exatamente o seguinte, uma unidade como esta não poderia ter sido aberta sem anestesistas. Nós tivemos o primeiro dia de funcionamento no Hospital Municipal de Pronto-Socorro sem anestesista, sem profissional contratado. Mas o prefeito não disse aí que o assunto tinha sido resolvido? Foi o que ele falou ou não? Não, o problema é o seguinte, Lúcio, o prefeito falou uma coisa e os médicos que trabalham no pronto-socorro mandaram ao Conselho Regional de Medicina, inclusive essa tabela aqui, que eu recebi de um médico. Aqui tem dias 1, 2, 3 diurno, 4, 5, 6 noturno. Aí, terça-feira, não tem médico de plantão. Quarta-feira, não tem. Quinta, não tem. Sexta tem o doutor Luiz Eduardo. Sábado, Luiz Eduardo. Domingo, não tem. Segunda, tem Otávio. Terça, vai ter ninguém. Quarta, não tem ninguém. Quinta, não tem ninguém. Sexta, tem Luiz Eduardo. Sábado, tem Luiz Eduardo. Da urgência e emergência. Lá é o hospital da urgência e emergência. Eu acho que assim, saúde é coisa séria. O Emanuel entregou uma das grandes obras de Cuiabá. Parabéns à prefeitura que se esforçou e entregou um hospital realmente modelo. Ele próprio justificou aí na entrevista, e a repórter perguntou, e ele deu a versão dele, de que realmente falhou, mas que ele está contratando emergencialmente. Mas, pelo amor de Deus, cara, não podia... falhar. Não podia ele não saber antes do primeiro dia. O prefeito não pode ser surpreendido com isso. Eu não estou responsabilizando o prefeito, não. Eu estou responsabilizando o secretário de saúde. Como que ele permite que o... Porque não adianta essas coisas assim. Se você for na policlínica não, na UPA da Morada do Ouro, você chega na UPA, tem lá um painel, a gente fazia muito isso lá na TV Pantanal, no programa Opinião. Tem lá um painel com a escala de plantão. Lembra disso? Lembro. A gente ia e divulgava e tal, a gente criou um quadro para ser o fiscal do povo e ir lá e fiscalizar, para ajudar a prefeitura, não é para criticar a prefeitura, não. Na época do governo Mauro Mendes, eu acho. Mauro Mendes. Na época do governo Mauro Mendes, para ajudar a prefeitura. E aí a gente ia lá, assim, de 6 nomes tinham 3. Aí de tanta gente, todo dia divulgar, eles foram consertando e preenchendo os nomes. Não pode acontecer isso no Hospital Municipal de Cuiabá. Não pode acontecer isso. Então, o que o Conselho Regional de Medicina está falando é o seguinte, é que nós vamos investigar e tomar providências, né? Tomara que essas providências tomadas pela Prefeitura e determinadas pelo prefeito Emanuel Pinheiro sejam cumpridas pelo secretário de Saúde, né? Agora, será ótimo realmente essa competição de quem faz mais por Cuiabá. É melhor, né? Por exemplo,
Mauro Mendes fez uma jogada extraordinária de reabrir a Santa Casa. A torcida do Mauro Mendes diz que Emanuel que fechou. O Mauro Mendes fez a jogada extraordinária de abrir. O Emanuel tem muitos méritos de ter inaugurado a questão do Hospital Municipal de Cuiabá. Será muito bom para Cuiabá, mas não vai dar para sentir agora a retomada das obras do Júlio Miller. Porque o Júlio Miller vai ajudar o Mauro e vai ajudar o Emanuel. Porque concluído, quem banca isso é o Ministério da Educação. Não é nem o governo, nem o Estado. O Hospital Central de Cuiabá também é um negócio que está aí desde Júlio Campos. Tá? Esse hospital foi lançado por Júlio Campos e não terminou. E que será, e a informação e que vai ser retomada a obra. Usando recursos que foram recuperados, né, por esse conselho aí de recuperação de ativos, né, de dinheiro que foi roubado dos cofres públicos, né, e que agora está sendo recuperado. E colocado na saúde. E colocado na saúde. Que bom que seja isso. Mas assim, teoricamente a proposta do Emanuel é fantástica. Já pensou, se os dois forem bem, quem ganha é o povo de Cuiabá. Né? Antero, e o seu destaque de hoje? Meu destaque é o seguinte. A delegada Ana Cristina Felder, ela carregou em todas as letras, porque ela promovendo o inquérito na Delegacia da Polícia Civil, e isso é muito bonito na atuação da delegada Ana Cristina, pelo seguinte, porque ela está investigando um colega. O Jarbas, o Roger Jarbas, ex-secretário de Segurança, é delegado hoje aposentado, mas era colega da Ana Cristina até um pouco tempo atrás, até o governo Pedro Taques. E ela disse que ele está fazendo obstrução na justiça. E até faz uns alertas importantes, dizendo que essas obstruções da organização criminosa que atuou na questão da Grampolândia, o receio dela é que isso leve a algumas prescrições. Por exemplo, quem fez o anúncio ao governador Pedro Taques foi o Mauro Zac. Depois foi o Fábio Galindo, que descobriram, investigaram e foram lá e denunciaram ao governador. Denunciaram ao governador e disseram ao governador: tome providências, toque o coronel Zaqueu. Aí deu maior crise, o governador preferiu deixar o Zaqueu e demitiu o Mauro Zac. Ou permitir que o Mauro Zac pedisse demissão. O Mauro Zac falou que não ficaria se continuasse o Zaqueu. O governador bancou o Zaqueu, o governador da época, o Pedro Taques. Por quê? Porque estava tudo combinado. Era a Casa Civil, era o Zaqueu, era os outros coronéis, era a Secretaria de Justiça, era a Casa Militar, era a portaria lá da Casa Civil, o protocolo da Casa Civil. Era uma série de coisas. Qual que é o receio da Ana Cristina? Que com essas obstruções, com essas situações para obstruir a justiça, que alguns crimes prescrevam. Por exemplo, tem um crime que está pertinho de prescrever. Quando que o promotor de justiça, Mauro Zac, levou a denúncia para o governador Pedro Taques? Foi em 2015. Nós estamos em 2019. São 4 anos. O crime de prevaricação é de menor poder ofensivo, menor potencial ofensivo. Então, ele prescreve em menos tempo. Então, esse tipo de crime pode estar prescrevendo em função exatamente de atuações deletérias, como a do Roger Jarbas, que vem colocando e tal estacas, barreiras para tentar impedir a fiscalização. A delegada Ana Cristina Felder, né, e também a delegada Janira Laranjeira chegaram a pedir ao juiz da 7ª Vara Criminal a prisão do Roger Jarbas. O juiz não determinou a prisão, não aceitou o pedido de prisão, mas reconheceu, porque eles elencaram as várias ações do Rogers tentando obstruir a investigação. O juiz, reconhecendo isso, determinou
o uso de tornozeleira eletrônica. Com isso, a delegada acha que, assegurando, ouvindo quem tem que ser ouvido, assegurando o direito de defesa de todo mundo, mas ela acha que esse processo tem que andar de forma mais rápida. Mas eu queria incluir nesse tema algo que ninguém falou. Teria o governador Pedro Taques cometido ou não o crime de obstrução de justiça? Porque ninguém pediu. A delegada não pediu, o Ministério Público não pediu, ninguém pediu. Mas nós divulgamos declarações recentíssimas do Coronel Zaqueu. Qual foi a principal declaração do Coronel Zaqueu no dia do depoimento, lá no dia do julgamento militar? As principais declarações últimas do Coronel Zaqueu foram de que os equipamentos foram destruídos a mando de Pedro Taques. Certo? Quem destrói equipamento que grampeou os outros é o quê? Está destruindo o quê? Está destruindo provas. Então, em isso ficando comprovado, o governador Pedro Taques tem que se preocupar, o ex-governador Pedro Taques tem que se preocupar com essa questão de obstrução da justiça, porque é uma das coisas que pode caber o pedido de prisão preventiva. É isso, Lúcio. E nós vamos aqui ao nosso último intervalo comercial de hoje e voltamos daqui a pouquinho. Nós estamos de volta agora com o último bloco aqui da Notícia de Frente desta sexta-feira, destacando que o governador Mauro Mendes apresentou ao ministro do Meio Ambiente projetos turísticos para a Chapada dos Guimarães. O governador apresentou os principais pontos turísticos de Chapada. No início da tarde desta quinta-feira, eles fizeram inclusive um sobrevoo pelo município. O governador mostrou a Salles os detalhes dos projetos do governo para o ponto conhecido como Portão do Inferno e da Cascata da Cachoeira Véu de Noiva. Os dois projetos prevêem reformas e implantação de estruturas adequadas ao potencial turístico dos locais, promovendo também conforto e acessibilidade aos visitantes. O governador também mostrou ao ministro Ricardo Salles outros pontos, como os paredões, a Salgadeira, o Lago do Manso e a região das 7 cachoeiras. O governador também conversou com o ministro sobre a importância de reforçar as ações em defesa do meio ambiente, de forma a assegurar que o ecossistema e todas essas belezas naturais continuem intactas. Bonito, Mato Grosso tem que realmente investir no turismo. Está certinha a pauta do governador. O potencial é grande. Investe no o potencial turismo é enorme. E está certinho de levar para o ministro do Meio Ambiente. É tudo que o governo Bolsonaro precisa melhorar a sua imagem. Porque não adianta o Bolsonaro nos convencer aqui internamente. Ele tem que convencer o mundo que ele passou a defender o meio ambiente. O Braulio Maggi também teve com a imagem muito ruim nessa questão ambiental e hoje tem uma imagem razoável. Mas o Mato Grosso precisa fazer a parte dele, não é isso? Sim, precisa fazer a parte dele. Porque a gente tem aí um potencial turístico enorme, mas por uma razão ou por outra, Mato Grosso do Sul trabalha isso. Por exemplo, no caso do Pantanal, Mato Grosso do Sul trabalha muito melhor do que a gente. Muito mais. Na divulgação muito mais desse potencial, né? Não, olha, durante muito tempo... E aí falta o poder público para ajudar a dar estrutura e convencer os empresários a investir nisso. O poder público tem que fazer a infraestrutura, o resto os empresários fazem. Né? O que nós precisamos aqui é de infraestrutura. Por exemplo, nós precisamos melhorar a nossa infraestrutura para nobres. Agora, o resto não cabe ao poder público fazer hotel, isso cabe à iniciativa privada. Né? Nós temos aqui a Transpantaneira, né? Que é muito mais. O Mato Grosso do Sul não tem isso. Né? Que a gente pode explorar isso de uma forma
espetacular, mas da metade da Transpantaneira para lá tem que pelo menos encascalhar. Então nós temos que investir na infraestrutura do turismo. Eu não sei qual que é essa região das 7 cachoeiras, entendeu? Mas Mato Grosso, por exemplo, tem um município chamado Reserva do Cabaçal, que é o município que tem mais cachoeiras no Brasil. E ninguém sabe disso. Né? Pontes e Lacerda, Vila Bela de Santíssima Trindade, são situações belíssimas que nós temos. O Araguaia, nós podemos explodir agora, temos que criar a infraestrutura. E aí o resto convoca a iniciativa privada para fazer. Professor Lorenberg, o seu destaque de hoje. Lúcio Antero, amigo telespectador, tão logo decidiu o plenário do Supremo Tribunal Federal contrário à prisão em segunda instância, por 6 votos a 5, ocorreu uma discussão em quase todo o país, principalmente dentro do Congresso Nacional. No mesmo dia, praticamente, a Simone Tebet, que é senadora por Mato Grosso do Sul e que foi prefeita lá de Três Lagoas por 2 mandatos consecutivos, foi vice-governadora e está no 5º ano do seu mandato de senadora. Ela falou, olha, nas próximas sessões nós vamos dar guarida aqui à PEC da segunda instância. A Câmara Federal agilizou esse processo e já está, e na quarta-feira agora que passou, a CCJ da Câmara Federal aprovou por 50 votos contra 12 votos a PEC, que é exatamente do deputado federal por São Paulo, Alex Manetti. É uma PEC número 199 de 2019. Na verdade, ele apresentou 2 PECs. Ele mexeu com a PEC para evitar as interpretações e as discussões jurídicas. Mas nesse meio tempo, a jornalista Samantha Salem, ela que tem 25 anos de profissão e a grande parte desse tempo ela faz cobertura dos poderes em Brasília, ela fez um artigo e publicou no Congresso em Foco. O título do artigo é o seguinte: Congresso faz jogo de cena com segunda instância. Eu destaquei 2 pontos que me parecem importantes aí neste artigo. A primeira, ela diz o seguinte: missão quase impossível, conseguir 3/5 dos votos na Câmara Federal. Ou seja, ela trabalha com a hipótese que no Senado é mais fácil, e de fato é mais fácil, a aprovação no Senado e fica um pouco mais difícil na Câmara Federal. Ela chama aqui de uma missão quase impossível. Um segundo ponto que ela realça são discussões sobre a constitucionalidade da PEC, vão abrir diversas frentes de interpretação jurídica. E, por fim, ela arremata dizendo que há um jogo de cena aí. É bom lembrar também que houve uma pequena mudança na redação desta PEC. Só para que o amigo telespectador possa entender, veja bem, se nós pegarmos o inciso 57 do artigo 5º, lá está escrito, entre aspas, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso no artigo 5º, inciso 57. 57. Eu sou invertido, você falou artigo 57, inciso 5º. Ah, é? Então é artigo 5º, inciso 57, artigo 5º. O que faz o APEC, a redação da PEC? Entre aspas, ninguém será considerado culpado até a confirmação de sentença penal condenatória em grau de recurso. Isso significa dizer que na segunda instância pode ser permitido de acordo com essa redação. Mas há uma longa discussão, viu, Lúcio? Não, uma longa discussão. Só para corroborar com o que o professor disse, é o seguinte: senadores veem manobra de Maia e Alcolumbre para adiar a prisão em segunda instância. O caminho mais correto que o Congresso tem que tratar é como eles vinham tratando. Exatamente. Agora, o DEM, isso vai ficar nas costas do DEM, através do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre, são os líderes contra a prisão da segunda instância.
Eles estão criando uma comissão envolvendo os senadores para fazer tudo pela PEC, porque o Senado ia fazer mudando o Código de Processo Penal. 6 ministros do Supremo já disseram que basta mudar o Código de Processo Penal. Já resolve o problema. Já resolve o problema. E mudaria a PEC lá, ó, dos artigos 102 e 105, sem mexer com o artigo 5º. Exatamente. Né? E agora o Rodrigo Maia, olha, o povo brasileiro precisa prestar atenção. É o DEM, através de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, que está contra a PEC em segunda instância. É isso. E assim nós chegamos ao final da Notícia de Frente desta sexta-feira. Muito obrigado ao professor Lorenberg, obrigado Antero Paes de Barros, e nós estaremos de volta na próxima segunda-feira. Bom dia e um ótimo final de semana a todos.